Olá, amado irmão, amada irmã. Hoje, dia 14 de julho, terça-feira, da 15ª semana do Tempo Comum, somos convidados a celebrar a memória de São Camilo de Leles. Iniciemos este momento da acolhida da Palavra de Deus, traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 11, dos versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de saco, vestindo-se de cilício e cobrindo de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho sobre a vida de São Camilo de Leles. Camilo, nascido na Itália em 1550 e lá falecido em 1614, fez experiência da misericórdia divina após uma juventude desregrada. Ordenado sacerdote, tinha como diretor espiritual São Felipe Neri. Movido de compaixão pelos doentes e pobres, fundou a ordem dos ministros dos enfermos, os camilianos, conhecido como Anjo da Caridade, é padroeiro dos enfermos, dos hospitais e dos profissionais da saúde. Seu exemplo nos motive a dedicar parte de nosso tempo para visitar os doentes, levando-lhes alívio e esperança. Então, que a vida de São Camilo de Leles possa ser exemplo para cada um de nós e, de modo especial, hoje, queremos pedir a Deus a bênção sobre a vida de todos os profissionais da saúde. De modo especial, primeiramente, pelos que fazem parte aqui de nosso município, de São Jorge do Patrocínio, mas de todos os lugares do mundo, sobretudo aqueles que nos acompanham por meio desta homilia diária. Amados irmãos e irmãs, nós estamos então no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, aonde nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a tomar consciência. A quem muito foi dado, muito será cobrado, exigido. E quem muito foi confiado, a quem muito foi confiado, muito será pedido. Nós vamos então viver este caminho que está em sintonia, por meio da palavra que aqui ouvimos, lá em Lucas capítulo 12, versículo 48. O texto que hoje escutamos ilustra bem esta afirmação de Jesus. Corazim, Betsaida,
Cafarnaum beneficiaram da primeira atividade taumatúrgica e missionária de Jesus. Jesus, ele agiu então com a sua vida e com a sua missão de forma primeira nessas cidades: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ele que ensinou, taumaturgo, mas também aquele que, como missionário, também realizou sinais, prodígios da graça de Deus. Mas essas cidades não se converteram. Jesus aponta-as como protótipo das gerações que terão um coração endurecido, um coração que não se abre à graça de Deus. Semelhante às crianças que, em vez de participarem do jogo das outras crianças, elas, de certa maneira, organizam nas praças e ficam sentadas sem ligarem aos que ali passam. Então, nós vamos ver essa afirmação também em São Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19, versículos que antecedem, sobretudo, esta parte que hoje ouvimos. Os milagres que Jesus realizou na cidade, próximo ao lago de Genezaré, levantam o véu sobre a sua identidade. A palavra, os sinais, os milagres vão marcando a identidade de Jesus Cristo, Filho de Deus entre os homens. Eram prova da ação do Espírito, da vitória sobre Satanás, da misericórdia de Deus, que sempre convida aquele que está fora do caminho, aquele que se perdeu, a regressar à casa paterna, à casa de Deus. Eram, por assim dizer, obras, palavras, ações de nosso Senhor Jesus Cristo, que procuravam levar então ao conhecimento e ao acatamento da palavra dele, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na vida de todos. Jesus que nos convida a assumir a sua mensagem de fé: convertei-vos e acreditai no Evangelho. Nós somos convidados a viver um caminho de conversão, porque se tivessem convertido, por diversas vezes Jesus fala isso no Evangelho de hoje, a conversão como um apelo para a mudança de vida, para acolhimento então da obra do reino de Deus. Nas cidades da Galileia, que não corresponde ao dom recebido, tal correspondência pressupõe uma disponibilidade que vem da consciência necessária de se aproximar do Senhor para a salvação. Amados irmãos e irmãs, então esta palavra de hoje, aonde nós temos estas advertências do Senhor: ai de ti, é como se Ele estivesse falando a cada um de nós: ai de ti, Padre Marcos. Ele nos convida a viver, portanto, a conversão. E o caminho de conversão, de voltar o coração à casa do Pai, este nos livra então das condenações e das penas futuras. Olha o que ele diz: há muito tempo, se eles tivessem vivido esta penitência, vestindo de cilício e cobrido de cinzas, eles estariam até hoje aqui no meio de nós. E Jesus é muito claro: no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que cada um de vós. Amados irmãos e irmãs, devemos tomar consciência de que a palavra de Deus nos leva ao arrependimento, à conversão de vida, e nunca nos colocar como juízes de causa. Muitas vezes, talvez, tomamos essa atitude. Queremos julgar a vida do irmão, acusá-lo de certas realidades, quando muitas vezes nos esquecemos que o convite de conversão, os milagres, as palavras, as ações, a pedagogia de Jesus Cristo é para cada um de nós, para todos nós, sem exceção. Peçamos ao Senhor esta graça, que nos dê um coração capaz de se converter, que nos dê a graça de nos aproximar dele no caminho, de ter um coração semelhante ao coração de São Camilo de Leles, que, como fala a palavra, um pouco de sua história, ele tinha uma vida
desregrada em sua juventude, mas depois se volta à graça do Senhor. Nunca é tarde demais. Que o nosso coração possa se voltar sempre à presença deste Deus que nos ama e que deste Deus que nos quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.